Fala galera, dessa vez o ciclo em Abaíra, Chapada Diamantina, no Jardim do Éden. Agora não dá para ver muito a Serra da Tromba, tá bem cedo, mas vocês vão poder ver ela ao longo desse relato aqui. Vamos embora. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma visão geral da área. Basicamente a gente tem 20 módulos como esse, linhas de árvore a cada 7 metros, que no caso aqui ele só estabeleceu as bananeiras por enquanto, e as entrelinhas com capim mombaça. Isso se estende até lá em cima, desde a borda da casa até lá embaixo, aquele sistema de café que eu mostrei para vocês. Éder já está ali fazendo a roçagem do mombaça, que é aí que a gente vai começar a fazer esse enriquecimento das entrelinhas. E ontem a gente já começou a reorganizar os canteiros que ele tinha começado. A matéria orgânica estava um pouco esparramada, e aí a gente reorganizou ela e afofou a terra de modo a criar melhores condições para as mudinhas que vão vir aqui e para as sementes também. Então é basicamente isso. Lá atrás você tem esse mesmo arranjo, mais 10 módulos paralelos a esse, lado a lado, melhor dizendo. Mas a princípio a gente vai trabalhar esses daqui, beleza? E desse lado aqui, o Éder ele fez uns sistemas já pensando naquele modelo do café, os primeiros arranjos que surgiram, né? As entrelinhas de árvore, de banana em árvores e 3 linhas de café. O café tá bonito, o que falta na verdade é diversificação e alguns detalhes. O açafrão também tá vindo bonito, e o pouco que ele usou de adubo, de recurso aqui, não é um café feio, não dá para vocês dizer que tá um café feio. Mas é aquilo, agora é hora de enriquecer e pensar o sistema como um todo. Essa banana nanica produz muito aqui, se liga lá naquele cacho. E é isso. Galera, Éder tá ali atrás, tá fazendo a roçada. Eu só vou aproveitar para explicar uma coisa para vocês que é importante acerca da toceira do capim. As toceiras estavam com essa altura, quase 20 centímetros, o que é muito ruim. Fica ruim depois para você cortar, fica ruim para você manejar. E o principal é que você começa a ter rebrotos muito dessa parte aqui daqueles caules antigos, que não é interessante. Você vê como envelhece, isso atrasa a toceira. Então o que foi que a gente fez agora foi de cortar ela bem baixinha. Tudo bem que ainda não é o melhor equipamento, porque esfola muito, machuca muito, mas pelo menos você já vai ter uma rebrota do rizoma. Você já vai começar a ter uma rebrota de baixo. Quando você olha de cima, aí é que você tem a diferença. Essa parte que estava bem altona, como naquele, ele seca, ele morre. E aí esse broto que vem, ele vem precoce, no instante ele coloca flor e não é legal. Agora se você olhar aqui no entorno, é como se fosse uma coroa do rizoma, tá vindo todos aqueles brotinhos que eram novos. Então quando você poda certo numa altura boa, você estimula que essa rebrota ela venha do rizoma. É um detalhe que faz completamente a diferença quando você está falando de manejar o sistema em termos de tempo, em termos de informação de envelhecimento, em termos de manejo, tempo de manejo, enfim. Esse é só um exemplo que pode ajudar bastante. Quando você faz esse manejo, não é só uma questão do capim brotar bem. Galera, é o seguinte, a entrelinha precisa funcionar para o seu sistema funcionar. Se a sua entrelinha funciona, as suas linhas de árvores elas vão funcionar. Então esse detalhe ele começa no detalhe da roçada do capim. Você não pode negligenciar isso, você precisa fazer da maneira correta. E é o que eu falei com o Éder. Pressa não ajuda a gente em nada aqui. Então, quanto mais esmero, quanto mais atenção você dá, melhor. Por quê? Porque você fica atento
aonde você acertou, onde é preciso dar mais atenção. E a agricultura é sobre isso, é sobre a gente estar presente, beleza? A gente ainda tem muito trabalho e vamos que vamos. Eu fiz um Tô nova, só que eu plantei em novembro. Agora, olha o seu tamanho que já tá. Bem caro. Esse aí. Já tá linda. Ele vai levar. Então, tá conversado. Valeu. Tchau. Não sei como é o horário. Quer fazer pão? Ver se dá um tempo. Fala galera, já fazem alguns dias desde dessa primeira cena que eu mostrei para vocês, do início desse relato. Foram dias muito intensos aqui, dias de muita troca, um contexto muito específico. Então se prepara aí para a gente poder trocar essa ideia e eu contar para vocês o que aconteceu nessas 3 semanas. A gente ainda tem uma semana para poder finalizar uma outra etapa que a gente começou. Eu vou contar para vocês também. E é isso. Vamos lá. Eu vou começar falando com vocês sobre esse canteiro aqui, que é um canteiro central nesse arranjo, nessa entrelinha do café. Eu vou falar como ela está organizada um pouco melhor, mais para frente. Mas o que é importante entender é que aqui a gente não teria espaço suficiente para colocar uma árvore mãe por café, mas ao mesmo tempo não seria interessante deixar essa entrelinha tão espaçada, tendo apenas o capim como fonte geradora de biomassa. Quando a gente fala de fazer floresta, a gente precisa ter árvores. O capim ele é fundamental, mas ele é um companheiro nessa etapa inicial, um companheiro inclusive fundamental. Então aqui nesse canteiro central, a gente utilizou plantas muito estratégicas. Primeiro delas a cana, que está plantada aqui. Eu mostro para vocês. A gente tem também a aipim, que foram as duas plantas pensadas para alimentação dos porcos. E ao mesmo tempo, a alimentação. O pessoal aqui tem uma cultura de produzir rapadura, o pessoal aqui tem uma cultura de produzir melaço, enfim. E o aipim, consumo e alimentação dos porcos. O aipim é um alimento fundamental. E por que eles dois? Além deles criarem as árvores, que vão ser companheiros do café, eles também permitem que esse sistema ele possa ser manejado com mais facilidade no caso de qualquer sombra advinda dessas plantas que eu mencionei, de alguma maneira interferirem no café.
Então, como a cana e o aipim podem ser cortados com mais frequência, a gente escolheu elas para estarem aqui no centro e não no pé do café. Porque se por hora o café precisasse um pouco mais de sombra e precisasse cortar um aipim para os porcos, criaria-se aí uma dúvida. E como parte da prioridade é o café, não iria se gerar esse distúrbio por café. Então esse aipim fica aqui no centro, que é uma linha, ou seja, uma linha que vai ter constantes distúrbios. E ao mesmo tempo, considerando que vão ter constantes distúrbios, colocamos o abacaxi como esse extrato baixo, para poder manter essa parte desse solo aqui sempre forrado. É claro que agora de início a gente semeou rúcula, a gente semeou coentro, que está nascendo aqui, feijão de porco, sempre amigão para todas as horas. Colocamos eles aqui também. E muitas árvores. Ao longo do abacaxi a gente semeou urucum, semeamos leucena, semeamos espécies nativas, para serem essas árvores mães para o café lá na frente e para estar gerando biomassa para esse sistema. Beleza? Esse foi um ponto muito importante da gente ter chegado a essa organização para atender esses 3 pontos que eu falei para vocês. Manter as árvores mães para o café, para gerar de fato vida para esse lugar, para que seja uma agricultura isenta de insumos lá na frente. Segundo, alimento para o pessoal, o ponto de subsistência. Então nesses canteiros aqui, eles já começam a produzir o próprio alimento e ao mesmo tempo eles produzem alimento também para a criação deles, os animais, os porcos. E no final, a gente tem também o abacaxi como uma possível fonte de renda, uma vez que você coloca ele numa quantidade a mais. Beleza? Só mostrar esse canteiro de serviço um pouco mais de perto para vocês. Aqui já está o coentro germinando, feijão de porco, o aipim já com o olhinho saindo. Assim segue. Deixa eu só mostrar para vocês também, porque a gente acabou plantando ela um pouco mais enterrada, mas ela está aqui também vindo, a cana. Plantamos ela um pouco mais baixa para ela poder vir com todo mundo e ela não sombrear o canteiro tão ligeiramente. E aqui também uma planta que eu não mencionei com vocês, mas que está aqui super presente. Quem souber já vai antecipar quem é, mas eu vou dizer de qualquer forma, o andu. Beleza? Aqui está o canteiro central, que eu acabei de dialogar com vocês, mostrar para vocês. Aqui está o canteiro do café, com 1,5 m dessa linha. E aqui está o outro canteiro do café, 1,5 m dessa linha. Ou seja, os cafés estão espaçados a cada 3 metros e entre eles a cada 1 metro. Beleza? Com 7 metros aqui, a gente tem os canteiros de árvores, onde vocês estão vendo as bananeiras, que também é uma espécie chave aqui, não só na alimentação, mas também na geração de renda e matéria orgânica para o sistema. Matéria orgânica para os sistemas até menos, porque elas estão com espaçamento um pouco amplo, para não gerar um sombreamento tão precoce, né, para os cafés, mas ao mesmo tempo elas obviamente futuramente vão estar sendo manejadas para gerar biomassa do café, para o café, que também é uma planta importante aqui. As capineiras, o mombaça, presente nessas entrelinhas, eles ficaram maiores ao longo ali na lateral da linha dos árvores, naturalmente, em função do espaçamento. E aqui ele ficou um pouco mais enxuto. E um outro motivo para a gente ter essa linha central também como fonte produtora de matéria orgânica. Aqui na linha de árvores, a gente plantou também um aipim, dentro dessa mesma explicação, desse mesmo objetivo que eu mencionei com vocês, na linha de serviço ali com o café, mas também como essa planta fantástica para poder criar o eucalipto, para poder criar as grevilhas. Eu vou mostrar ela para vocês, para quem nunca viu, e também para poder criar essas árvores do futuro que a gente semeou aqui. Além desse esqueleto base, eucalipto, grevilha e o aipim, a gente semeou as mesmas árvores que eu mencionei com vocês na linha de serviço e aquelas plantas de placenta que são fundamentais: milho, feijão catador, uma variedade de um feijão de corda, mas de moita, que não enrama,
plantamos inhame e plantamos também o andu. E aqui, galera, no canteiro do café, como eu tinha falado anteriormente, o café está plantado a cada metro, os pés estão plantados a cada metro e nas entrelinhas a cada 3. Entre os cafés, a gente plantou a mamona e entre a mamona e os cafés, ou seja, ao longo de todo o canteiro, a gente colocou feijão de porco. Implantamos esse canteiro de modo muito simples, comparado à linha de serviço e à linha de árvore. A gente deixou para complexificar a estrutura desse organismo nas linhas de serviço e na linha de árvore, pelo motivo que eu tinha comentado com vocês. Plantar uma aipim aqui geraria essa demanda em termos de mão de obra para o pessoal e que não seria interessante para o contexto deles. A gente optou de colocar na linha de serviço exatamente por ser um lugar que tivesse maior distúrbio. Então, colocar uma aipim aqui e por hora a sua sombra, o seu sol interferir no café significaria ter mais 10, 15 linhas para manejar. Então, colocar a mamona aqui foi estratégico nesse sentido, mas ao mesmo tempo uma companheira interessante. A gente tem observado que ela cresce muito bem. Nos plantios experimentais que Éder fez, a gente viu que ela funciona bem enquanto companhia para o café, sua copa é difusa e é a fonte do principal adubo, vamos dizer assim, que o pessoal, quando se fala de insumos, utiliza na adubação do café. Então, plantamos aqui essa torta de mamona, em outras palavras, e deixamos esse canteiro mais simples. É claro, fizemos o que a gente julga ser um bom preparo para o café receber aqui. Vimos também que a mamona ela tem um sistema radicular fantástico, então, em termos de preparar esse ambiente para o café, ela é uma boa amiga também para estar aqui. Não colocamos um andu em função da demanda de nitrogênio e essa necessidade de distúrbio maior, e aí volta para aquele ponto que a gente mencionou, mão de obra. Então optamos por deixar esse canteiro de árvore, ou melhor, esse canteiro de café, as linhas de café mais simples e colocar essa complexidade estrutural para as linhas de árvore e as linhas de serviço. Beleza? Se liga. Galera, antes de fechar esse ciclo, mostrar para vocês o piloto que a gente fez, com foco na subsistência, mas já pensando lá na frente, o café. Eu explico mais detalhes logo mais. Ontem a gente deu um passeio massa, mostrei um pouquinho aí para vocês e ainda fico mais um dia por aqui. Hoje é 16 de julho de 2023. Amanhã eu vou em Piatã, visito um casal de amigos, eu mostro aqui para vocês. E é isso, beleza? Vamos lá. Bom, galera, essa entrelinha aqui que vocês estão vendo, ela tava da maneira que tá, aquela outra entrelinha, vocês vão ver aí no vídeo. E o que foi que a gente fez basicamente aqui foi refazer, renovar a área como um todo e seguindo princípios básicos. Primeiro, lógico, canteiro coberto. Então a gente reorganizou a maneira de cobrir a matéria orgânica, né? Eu vejo que às vezes a galera, é comum, tá tudo bem, deixar a matéria orgânica meio esparramada assim, e não, cara, você precisa aproveitar esse efeito físico, né, dessa bacia. Então começa por aí, isso aí é um básico para se fazer, e depois cobrir as entrelinhas, super importante, por quê? Porque a gente está falando de, a princípio, concentrar a fertilidade no espaço, né? Você ter o canteiro coberto para suas plantas, aquelas plantas que você está cultivando, mas ao mesmo tempo pensar que isso tudo aqui, essa bananeira, o café, as árvores que vão crescer, elas vão vir se alimentar nesse meio aqui também. Então é fundamental cobrir as entrelinhas também. E aí, dentro daquele contexto de mão de obra que eu mencionei para vocês, a gente está fazendo módulos em que eles têm um ciclo de renovação um pouco mais longo. A gente colocou abacaxi. Nos outros que eu mostrei para vocês, tem a cana e tem o aipim com essa função. E claro, e para preencher esse extrato aqui, não ficar só abacaxi, sempre o andu, que é uma planta de consumo, uma planta que vai ajudar a descompactar esse solo, que está um pouco compactado, a gente percebeu isso, e também o quiabo.
Foi essas duas espécies de um extrato maior, que moram num andar maior, que a gente colocou para poder fazer essa parte da ocupação dos estratos. E de resumo, colocamos aquelas plantas que o pessoal tem uma demanda de consumo por agora. Então aqui basicamente a gente focou em cenoura, esse canteiro lateral, à esquerda de vocês vão estar vendo. Aqui cenoura e aqui beterraba. Aqui no meio a gente focou cebola. E dentro até essas plantas virem, né, que a gente está falando de plantas entre 3, 4, 5, 6 meses, que são essas que eu mencionei, plantamos coentro, plantamos rúcula, e para ter uma coisa de um ciclo mais longo, e que também é um alimento importante aqui para o pessoal, a gente colocou inhame, beleza? Então basicamente foi isso. O mais importante aqui foi esse treino de mostrar, olha, precisamos cobrir a matéria, o canteiro, de modo correto, né, a produzir esse efeito de bacia, né, como vocês estão vendo aqui, não sei se está tão distante, né, fazer esse efeito de bacia é fundamental, cobrir as entrelinhas e depois fazer toda a sucessão de estratificação. E para a gente poder fechar isso, aqui a gente poderia ter mais canteiros, com certeza, poderia pelo menos ter mais 2 canteiros, ou pelo menos mais um, mas a gente precisa adequar, essa foi uma palavra que eu utilizei muito, acho, aqui nesse relato, a realidade do pessoal. 4 canteiros significaria mais demanda, mais manejo, mais alimento, com certeza, mas também mais matéria orgânica. Então a gente está simplificando, como eu disse, não a ponto de prejudicar, né, desencadear de processos, etc, etc, mas também não complexificando demais, de modo ao pessoal não conseguir dar conta. Beleza? Então foi basicamente isso e vamos que vamos. Nossa, meu amigo. Vou de casa. Pois é, galera, acho que não tem melhor lugar para fechar esse vídeo, para fechar esse ciclo. A Serra da Tromba lá atrás, foi bom poder vê-la de diferentes ângulos e sobretudo plantar aqui no seu pé. Eu sempre fico muito grato de aprender com a terra, acho que isso que é o mais importante. E é isso, vamos para os próximos e não deixa aí de se inscrever, de curtir, de comentar. Acho que a perspectiva de vocês é importante. Isso aqui é uma construção conjunta, beleza? E é isso. Vamos que vamos e muita paz para todo mundo.